Graças e paz, meus queridos irmãos, vamos refletir aqui mais um tema, no nosso espaço, expressão do saber teológico, tratando sobre apologética. Apologética, uma reflexão e resposta aos críticos da fé cristã. Nosso tema de hoje, nós queremos tratar sobre cosmovisões. E nós vamos utilizar um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4. Apenas o versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Texto maravilhoso, né? Um texto que mostra claramente o posicionamento absoluto do texto sagrado em relação ao monoteísmo e essa cosmovisão chamada teísta, ou seja, proclamando em alto e bom som a declaração de Israel, afirmando que Israel só possui um único Deus verdadeiro e eterno, o Deus Yahvé. Então eu quero destacar aqui, para a nossa reflexão, algumas cosmovisões, algumas considerações gerais. O que vai ser uma cosmovisão? A cosmovisão é um modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade que está à sua volta. Então, a maneira como ele enxerga o mundo, a maneira como ele trata determinados temas sobre o universo, sobre Deus, sobre a origem das coisas, né? Vai ser muito influenciado pela sua cosmovisão. Na concepção alemã, uma visão de mundo ou visão de vida, ou seja, a cosmovisão é uma visão de mundo, é um paradigma. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados do mundo, é a cosmovisão. Uma cosmovisão influencia direta e indiretamente, né, a maneira em que as pessoas veem Deus, vê as origens, interpreta o que venceu o mal, a natureza humana, os valores e o destino eterno. Há cerca de 5 formas de cosmovisões, cada uma singular em sua essência e deveras outras derivadas dessas 5. Há alguns autores que afirmam que existe cerca de 7 cosmovisões, mas eu acredito que essas 5 são suficientes. Dentre elas, nós destacamos o teísmo, o deísmo, o ateísmo, o panteísmo e o politeísmo. Vejamos cada uma delas. Primeira cosmovisão, o teísmo. A definição é a cosmovisão segundo a qual um Deus infinito e pessoal criou o universo e intervém milagrosamente nele de tempos em tempos. É o que diz o texto de Deuteronômio que acabamos de ler, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, mostrando a declaração absoluta da declaração bíblica em relação a esse teísmo clássico, né? Característica do teísmo crer num único Deus. Deus existe além, dentro do mundo, ou seja, Deus está fora do mundo, dentro do mundo, Ele é Senhor da história, Ele está dentro do tempo, fora do tempo, Ele controla todas as coisas. Essa é a concepção teísta. O teísta proclama a transcendência e a imanência de Deus, ou seja, Deus existe por si só, independente do mundo e das pessoas. O mundo foi criado ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou o universo do nada. Essa é a concepção, essa é a cosmovisão do deísmo, do teísta, aliás. O teísta diz que milagres existem e são reais. As pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a coroa da criação de Deus é o ser humano, obra-prima de Deus. Os teístas afirmam que existe uma lei moral, né? Uma lei moral que freia as atitudes incoerentes do ser humano. Os teístas creem em recompensa e castigo futuro. Essas e outras concepções são concepções dos teístas, né? Uma reflexão também dentro dessa visão teísta interessante
Existem outras cosmovisões, por exemplo, alguns são progressistas, né? Outros são tradicionais, outros são liberais, outros são, né, de outras formas de concepção de cosmovisões. Por exemplo, até que ponto, né, um cristão ele pode ser progressista? Ou seja, por exemplo, eu tenho algumas concepções progressistas, não concordo com todos os posicionamentos progressistas, né? Mas, de certa forma, alguns eu concordo, quando versa sobre o bem comum. Por exemplo, Jesus, em alguns aspectos, era um progressista. Jesus visar muito a coletividade, a alma das pessoas, o bem-estar moral e espiritual das pessoas, e física também. E aí coaduna, né, com a concepção progressista. Em contrapartida, dentro da visão progressista, existem algumas questões que eu não concordo, que aqui não quero destacar o mérito da questão, mas o fato é, até que ponto o cristão pode ser progressista, ou liberal, ou tradicional? Por exemplo, existe algumas cosmovisões, alguns posicionamentos tradicionais que é totalmente incoerente com aquilo que Jesus ensinava. O fato é, a visão teísta, né, que crê no único Deus, e principalmente a visão de Cristo Jesus. Qual era a visão de Cristo Jesus? Jesus tinha uma visão teísta, sim, mas acima de tudo uma visão humanitária, uma visão humanística no bom sentido da palavra, de ver o bem-estar das pessoas, espiritualmente falando, o bem-estar físico, moral. Jesus, nesses aspectos, tinha a visão progressista. O deísmo, definição. O deísmo é a crença num Deus que fez o mundo, mas nunca interrompe as operações deste com eventos sobrenaturais. Ou seja, a cosmovisão deísta crê o seguinte: Deus criou o mundo? Sim, Deus criou. Mas aí Deus deixou esse ser humano criado por ele, a sua obra-prima, a sua própria sorte, essa visão deísta. Vejamos algumas características da visão deísta, né? O deísmo é um teísmo sem atos sobrenaturais, ou seja, sem milagres. Deus criou o ser humano, mas lhe entregou a sua própria sorte, como assim eu já falara. Deus não tem preocupação moral. Isso é uma visão, cosmovisão deísta. Deus é uma unidade absoluta, não a trindade. Eles negam a trindade. Deus é apenas uma pessoa, não três. O deísta afirma milagres não existem, não há revelação sobrenatural. Essas e outras cosmovisões, esses e outros posicionamentos são da cosmovisão deísta. Vejamos uma próxima cosmovisão. A cosmovisão ateísta, ou seja, o ateísmo. Definição. Para Comte Sponville, em 2011, ele diz que ser ateu é ser sem Deus. O ateísmo é toda postura teórica, doutrina, ou seja, ensinamento, de uma vida, de uma atitude sem Deus, nega a existência de Deus. Vejamos algumas características da cosmovisão ateísta. Nas palavras do astrônomo Carl Sagan, o cosmo é a única coisa que existiu e tudo que jamais existirá. Sagan, Cosmo 4. Para os ateístas não existem absolutos morais. Os ateístas também não vê destino eterno para as pessoas. Então essa é a cosmovisão teísta, nega de forma incisiva, né, a visão de Deus, de um Deus uno, trino, todo-poderoso, que manifesta o seu poder no curso da história humana. Tipos de ateísmo. O ateísmo prático. Tratando-se de atitudes, temos um ateísmo prático. O ateu vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus não existisse. Nem pensa em Deus. O ateísmo negativo, quando se dispensa totalmente a Deus para elaborar uma teoria sobre o homem, o ser humano e sobre o universo. No caso aí o evolucionismo, como exemplo. O ateísmo positivo, quando se nega explicitamente a existência de Deus, como faz os materialistas.
expoentes do ateísmo, né, tradicionais. São alguns dos mais influentes propagadores do ateísmo. Por exemplo, Feuerbach, né, inverteu a relação de Deus-homem. Não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem que projetou, que criou, que gerou suas melhores qualidades sobre a tela do conceito de Deus. Então ele inverteu a situação, afirma Feuerbach. Expoente do ateísmo, nós temos aí o Karl Marx. Marx, em seus estudos históricos, chegou à conclusão de que as estruturas sociais vão sendo construídas com muros protetores para evitar a mudança das relações de produção. Marx também afirmara, né, isso é clássico, a religião é o ópio, o consolo adormecedor do povo, da massa. Então, o ópio da massa. Né? A religião como um entorpecente, né, que deixa as pessoas vulneráveis. Expoentes do ateísmo, nós temos aí Nietzsche, Friedrich Nietzsche, sobre uma postura mais existencialista. Nietzsche não proclamou a existência de Deus, mas a morte de Deus nas mãos dos homens, dos seres humanos, o que provocou mudança de valores que permitiu ou preparou a chegada do super-homem. Nós não precisamos mais de Deus, afirmara Friedrich Nietzsche. O homem matou Deus, a morte de Deus. Expoente do ateísmo, Sigmund Freud, já no século XX, sustentou que a religião é uma projeção simbólica representativa do inconsciente, na qual Deus ocupa a imagem paterna. Expoente do ateísmo, nós temos aí Jean-Paul Sartre. Afirmou que o ateísmo é um pressuposto existencial necessário para a preservação e a liberdade humana. Então, esses e outros, em outros modernos também, que tratam sobre a questão do ateísmo. Outra cosmovisão é o panteísmo. Definição: panteísmo quer dizer que tudo, pan, e Deus, teísmo. Então, tudo é Deus. Panteísmo. Característica: é a cosmovisão da maioria dos hindus e muitos budistas. Né? Podemos destacar também, né, como uma cosmovisão bastante clara do posicionamento teísta, panteísta. Os panteístas vê Deus em tudo, Deus é tudo em todos. Deus e o mundo são unidos, tudo é Deus. O universo, a natureza e Deus são idênticos, são autênticos. Não há nenhuma diferença quanto ao ser. Então, o panteísmo, essa cosmovisão, vê Deus em tudo. Outra cosmovisão é o politeísmo. Definição: politeísmo é uma cosmovisão que afirma a existência de muitos deuses finitos no mundo. Por exemplo, existe na visão hinduísta cerca de mais de 340 milhões de deuses. Característica do politeísmo: o pluralismo de divindades. O hinduísmo tem cerca de 340 milhões de deuses. O propósito dos seres humanos é encarnar deuses. O politeísmo, os valores são relativistas. Então, essas 5 cosmovisões mostram de forma clara a maneira de como, o modo de como as pessoas enxergam a realidade que estão à sua volta e se posicionam e são influenciadas direta e indiretamente por elas. Portanto, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus abençoe e até o próximo momento, expressão do saber teológico aqui no nosso espaço, estudando, né, a apologética.